Meus irmãos, abram sua Bíblia aí, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo amado João. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 43. João, capítulo 1, versículo 43. Aqui está falando do chamado dos discípulos. E aqui nessa passagem especificamente, Jesus chamou 2 discípulos, Felipe e Natanael. João 1,43. Quem achou, diga glória a Deus. Nossa, irmãos, o que vocês acharam na biblinha daquela dos Gideões, pequenininha assim? Vocês acharam, diga glória a Deus. Amém. Eu achei, glória a Deus. Que bom. Diz assim o texto. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, siga-me. Jesus disse para Filipe, siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe então encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu da lei, e a quem se referiram os profetas do Antigo Testamento, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Filipe respondeu, vem e vê, vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, eis um verdadeiro israelita, a quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é o rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou, em verdade lhe digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida. Fala conosco, Senhor, nesta noite e nos abençoa pela Tua palavra, Senhor. Tira toda a distração, que nada venha roubar, a Deus, a Tua palavra de nossos corações. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, aqui nós estamos no Evangelho de João. O Evangelho de João. O Evangelho de João, quando a gente fala na Bíblia, os Evangelhos é uma porção de 4 livros. Os Evangelhos, está falando aqui do Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. O que é a palavra Evangelho? Evangelho significa boas novas de salvação. Evangelho, o significado desta palavra é boas notícias, boas novas de salvação. Por isso, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, está falando sobre a grande e poderosa notícia de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o grande Salvador da humanidade, a quem vem nos salvar do pecado, da justiça e do juízo. Jesus é o Salvador. Essa é a grande nova. Nós estávamos perdidos, condenados ao inferno, por conta do pecado, não tínhamos mais a ligação com Deus, a comunhão com Deus, éramos irreconciliáveis, éramos
éramos tidos como inimigos de Deus. Esta é a expressão que a Bíblia fala sobre quem não serve a Jesus. Quem não serve a Jesus, a Bíblia diz que é inimigo de Deus. Pastor, mas eu conheço uma pessoa, gente boa, o camarada até tem religião, ele até tem certo temor de Deus, mas ele não segue assim a Bíblia, ele não se converteu ainda, ele não se batizou nas águas, ele é inimigo de Deus? Não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz que ele é inimigo de Deus, que ela é inimiga de Deus. A Bíblia, por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Olha só, Nicodemos em João 3, ele era mestre da lei, ele tinha religião, homem respeitado, ele era um homem até mesmo temente a Deus, mas ele chega a Jesus e diz: o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele o quê? É necessário você nascer de novo. Nós não somos salvos pela nossa conduta. Nós não somos salvos porque somos bonzinhos. Nós não somos salvos porque não fazemos coisas erradas. Nós não somos salvos porque somos um bom amigo, um camarada legal, gente boa. Nós não somos salvos, irmãos, por nenhuma obra humana. Nós somos salvos exclusivamente pela graça de Deus, pelo perdão de Deus, obtido pela fé em Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz em meu lugar. É nisto que consiste a salvação. E quando eu creio em Jesus Cristo, que Ele morreu em meu lugar, porque eu sou pecador, Ele é inocente, então a sua justiça, ela é creditada a mim. E a minha impureza, os meus pecados, foram creditados nele na cruz do Calvário. É por isso que somos salvos. Fora disso, se não nascer de novo, se não se converter a Jesus, não importa se não rouba, se não mata, se não mente, se dá esmola, se é uma pessoa boa, se até vai na igreja algumas vezes no ano ou no mês, mas a Bíblia diz, se ele não nascer de novo, é inimigo de Deus. Essa é a expressão. É a expressão que a Bíblia nos fala. Ele está irreconciliável. Quando que nós somos reconciliados com Deus? Quando que esse abismo entre Deus e o homem, ele é encurtado? Quando que esse abismo não existe mais? Quando que esta relação deixou de ser uma relação de separação, mas uma relação unida? Quando? Quando eu me converto a Jesus Cristo e o Espírito Santo passa a habitar em mim, a partir de agora eu sou amigo de Deus. Mas não sou amigo de Deus porque eu pratico boas obras. Eu sou amigo de Deus porque o Espírito Santo passou a morar em mim, porque eu me converti verdadeiramente a Jesus Cristo. E uma vez convertido a Jesus, agora sim, eu começo a santificar a minha vida em Deus. Aquilo que eu fazia, começa a não fazer mais. Aquilo que eu tinha por hábito, não tenho mais. O Espírito Santo vai lavando. O Espírito Santo vai dando um banho de graça sobre as nossas vidas. E aí a mudança, ela começa a surgir. Mas não é uma mudança impositiva. É uma mudança totalmente, genuinamente espiritual. Que o Espírito Santo começa não a me acusar, mas a me convencer do meu pecado. O Espírito Santo passa assim, você falhou aqui. Pede perdão. Olha, você pecou, você desagradou a Deus, você feriu a santidade de Deus. Peça perdão a Deus. E a gente vai então de glória em glória e nos santificando a nossa vida cada vez mais. Por isso, irmãos,
Este é o Evangelho. O Evangelho é que para nós não tínhamos salvação. Para nós estávamos totalmente perdidos, condenados ao inferno, ímpios, afastados de Deus, inimigos de Deus. Mas aonde está a boa notícia? A boa notícia é que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. A boa notícia, meus irmãos, é que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Glória a Deus. Essa é a boa notícia. A boa notícia é que o Senhor nos resgata da maldição do pecado. A boa notícia é que Jesus nos amou e veio nos salvar. E aonde está registrado o Evangelho? Nos 4 Evangelhos que retrata a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles falam da mesma pessoa, Jesus Cristo. Mateus, ele é escrito, este livro, este evangelho, Mateus, principalmente para os judeus. E ele aponta para Jesus na perspectiva de apresentar Jesus como rei para os judeus. Então, os judeus eles sabiam que iria vir o Salvador. Eles aguardavam o Salvador, mas eles queriam um Salvador terreno, um Salvador político, um Salvador que o fizesse a nação de Israel protagonista em todo o globo terreno. Mas Mateus vem dizer, sabe aquele Jesus Cristo? Aquele Jesus que nasceu e foi na estribaria, ali com a Virgem Maria e José, que foi carpinteiro. Sabe Jesus Cristo que subiu ali numa jumenta nova. Sabe Jesus Cristo que curou as pessoas e que foi pendurado no madeiro, morto, e que ressuscitou ao 3º dia. Ele é o Rei dos Reis. Ele é rei. Vem Marcos agora falando sobre... Marcos já não escreve mais para os judeus. O objetivo de Marcos é escrever para os romanos. Na perspectiva de mostrar uma outra face de Jesus. A face de que Jesus é servo. Então, no Evangelho de Marcos, quando a gente lê Marcos, a gente vai ver um Jesus que veio para servir. Parece um paradoxo, o rei não serve, o rei é servido, mas Jesus não é um rei servido. Ele é rei, mas ao mesmo tempo é um rei que serve. É um rei que está disposto a dar. É um rei que ajuda, que abençoa, que opera milagres, que tem compaixão das pessoas. Jesus, ele não é somente rei, mas ele é servo. Lucas era um médico. Lucas, ele era médico de formação e um grande historiador. Lucas, então, ele faz um compêndio de seus estudos e escreve o Evangelho de Lucas. E como médico que Lucas era, ele tem a visão anatômica de Jesus. E ele quer então ver a questão e apresentar Jesus como homem, ser humano. Então, Lucas, ele escreve não aos judeus, nem aos romanos, mas aos gentios, a todos que não eram judeus. Lucas vai dizer, Jesus Cristo, ele não era um helograma, ele era homem.
Ele não era uma imagem projetada, ele era homem. Ele sentiu dor, ele teve sono, ele teve fome, ele teve sede, ele foi transpassado, doeu, ele foi machucado, doeu, porque a sua carne, mesmo que não tinha a origem do pecado, o DNA de pecado, Jesus era 100% homem. Ele quer mostrar a humanidade de Jesus. O Evangelho de João foi o último a ser escrito. Na década de 90, mais ou menos, 90, 92, João é o único discípulo de Jesus que morreu de morte natural. Todos os outros foram morte trágica, foram mártires da fé, um decapitado, outro crucificado de cabeça para baixo, outro arrastado pelas ruas de pedra. Todos eles foram mortos por morte trágica. João não. João teve a revelação. Ele escreveu as 3 cartas de João, lá no final da Bíblia, no Novo Testamento, e teve a revelação do Apocalipse, viu coisas grandes, tremendas, poderosas em Deus. Mas ele escreveu o Evangelho de João. E esse Evangelho, João, ele escreveu não para os judeus. Ele não pensou especificamente nos romanos nem nos gentios. João escreveu para todos, quer judeus, quer gregos, quer romanos, quer bárbaros, quer a todos. Todos os seres humanos devem enxergar Jesus. E qual perspectiva? Ele é rei, ele é servo, ele é homem. João vai falar que Jesus é Deus. João vai trazer a verdade de Jesus sendo Deus. No princípio ele era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse Jesus que estava entre nós era o Deus encarnado, era o grande Emanuel, o Deus conosco. Glória a Deus. Então aqui fecha os quadrantes. Ele é rei, mas ele é servo. Ele é homem, mas ele é Deus. Ele é rei, servo, totalmente homem e totalmente Deus. João foi uma testemunha ocular. João viu os milagres que Jesus fez. E João descreve 8 milagres de Jesus, demonstrando a sua divindade, que ele tinha poder para realizar grandes coisas. Como se dizendo, olhe para Jesus, ele é Deus. No texto que nós lemos aqui, da chamada dos discípulos, Jesus está começando o seu ministério. E Jesus chama os discípulos, os primeiros discípulos. Ele chama André, ele chama Pedro e ele chama João. Esse João. São os primeiros discípulos de Jesus, são pescadores. E Jesus está andando, ele avista pessoas que a sociedade não dava nada, que a religião judaica não dava nada. Eram pessoas de serviço braçal, mas Jesus olha, escolhe e diz, vocês vão ter uma missão grande. Vocês vão me acompanhar durante 3 anos. Não falou, obviamente, para eles, mas vocês vão me acompanhar por algum tempo. E vocês vão ser os primeiros discípulos a propagar essa grande mensagem, esse grande evangelho, essa grande boas novas, boas notícias ao mundo inteiro. Vocês vão ser os primeiros. Eu quero fazer um convite para vocês estarem junto comigo. E então Jesus chama Filipe. Filipe vai ser um discípulo de Jesus também. E Filipe agora, por sua vez, Filipe é quem chama Natanael. Claro que já Jesus Cristo sabia de todas as coisas. E Filipe chama Natanael, vamos. E olha que interessante, eu quero meditar com vocês sobre isso.
este texto aqui 4 revelações que podem abençoar muito a minha e a sua vida. 4 revelações, se você pegar 4 palavras, 4 revelações que podem mudar a minha e a sua vida e a vida das pessoas próximas de nós. Você quer isso, irmãos? Amém? 4 revelações, preste atenção nisso. A primeira, qual é a primeira revelação que pode mudar a minha vida? Qual é a primeira revelação que pode abençoar a minha vida? A primeira revelação é como é que nós podemos levar pessoas a Cristo. Nós fomos chamados para isso, meus amados. Como é que nós podemos levar outras pessoas até Jesus Cristo? Nós fomos alcançados por esta palavra. Alguém fez o convite para nós. Alguém falou para nós da palavra de Deus. Alguém pregou para nós a palavra de Deus. Alguém convidou, vamos lá na igreja. E você veio. E aqui na igreja você encontrou o quê? Não sei se aqui ou outro lugar. Eu fui em outro lugar, mas o que eu encontrei? Eu encontrei um grupo de pessoas acolhedores. Eu encontrei amigos de verdade. Eu encontrei banco para eu sentar. Eu não sentei no chão, e muito embora algumas igrejas na África sentam em toco, sentam no chão. Mas eu encontrei ali um espaço para eu ficar bem, acomodado. Eu me senti feliz. Um pastor estava ali pregando a palavra. Havia um ministério de louvor ali. Eu encontrei uma igreja que eu iria pertencer naquele momento. Então, eu entrei naquela igreja, porque alguém falou da palavra de Deus. E a partir então do momento que eu me converto, eu ou você ou qualquer outra pessoa, a partir do momento que nós nos convertemos a Jesus, que os nossos pecados foram perdoados, que o Espírito Santo passou a morar em nós, e a nossa vida começou a mudar. Agora, qual é o sentido da fé? O sentido da fé é que aquilo que mudou a minha vida, eu agora sou portador dessa notícia, que eu vou falar para outros. Eu achei a fonte da alegria, eu achei a fonte da salvação. Eu fui lá, eu provei, eu vi, eu experimentei. Vamos comigo, vamos lá também. Ah, meu amado, isso aconteceu na minha vida. Quando eu me converti, eu queria arrastar todo mundo para onde eu fui. Eu queria arrastar os meus amigos na escola, na sala de aula. Eu falava de Jesus. Eu falava de Jesus para as pessoas aonde eu trabalhava. Eu falava para Jesus para os meus tios. Eu falava para Jesus para os meus primos. Eu falava para Jesus para minha mãe, porque eu fui o primeiro a me converter a Jesus dentro da minha casa. Eu falava de Jesus para todo mundo, até o cachorro que passava na rua. Vamos para a igreja. Eu falava de Jesus para todo mundo, irmãos. Eu trabalhava de office boy, levando documento de uma empresa para outra. Eu pegava aquela pasta, ia no banco pagar conta, ia na empresa levar documento, e eu ia na rua falando de Jesus Cristo. Eu ia pregando, eu não sabia o que eu falava, mas eu ia falando a palavra de Deus. Alguém dizia: você está louco? Eu me converti da água para o vinho. Aquela alegria tomou conta do meu coração. Aquela mudança da minha vida começou a fazer tanto sentido para mim, que eu queria que todos experimentassem desta alegria também. Eu não guardei para mim. Eu não fiquei no secreto. Eu não fiquei com aquela mensagem só para mim. Ah, eu encontrei aqui, beleza, tomara que ninguém veja, porque eu encontrei aqui. Não, eu queria espalhar. Eu queria motivar as pessoas, vamos para a igreja. Eu virei um evangelista. Aonde tinha culto, eu ia. Aonde tinha reunião de oração, eu ia. Se a igreja falava, vamos fazer evangelismo, eu estava dentro. Aonde nós íamos entregar folheto nas ruas, eu estava dentro. Aonde tinha oração, eu estava lá. Porque aquilo mudou completamente a minha vida. Como é, meus irmãos, que nós ainda não falamos
de Jesus para as pessoas. Tantas pessoas que passam por nós. Tantas pessoas que passam por você, seja no posto de saúde, seja no mercado, seja num ponto de ônibus, seja na tua empresa, seja no teu trabalho, seja onde você estuda, pessoas que vêm às vezes falar de problemas para você, e você não abre a tua boca para dizer: eu conheço um Deus que pode mudar a tua história. Como é que nós muitas vezes absorvemos aquela fala: e eu estou com tanto problema, eu estou com tanta dificuldade, lá em casa está uma luta só, e eu estou doente, as dívidas tomou conta, e a gente está ali: não é realmente difícil esse governo, não é complicado, é assim ao tempo, será que vai chover? Irmão, perdemos tanto tempo, não falamos de Jesus Cristo, daquele que salvou a nossa vida, não pregamos a palavra de Deus, perdemos de ser abençoados. Nos envolvemos, e aí a pessoa fala um problema, e sabe o que é pior? Às vezes, menina, você não sabe eu. Aí começa você a falar. Aí vem o cara e fala assim: eu estou com um problema no casamento, eu estou com um problema com o filho. Ei, rapaz, lá em casa é igual. Nossa, está difícil também. Que diferença nós temos? A pessoa fala assim: eu não quis. Se ela sabe que você é crente, ela não vai querer nem ir para a igreja. Esse aí está pior que eu. Acho que eu vou orar por ele. Capaz dela falar assim para você assim: deixa eu levar teu nome lá no centro que eu vou lá. Oh, meu querido. Como que a gente pode trazer pessoas para Jesus? Filipe diz assim, veja lá, versículo 46. Versículo 45, desculpa. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele que Moisés escreveu da lei, a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno. Filipe disse para Natanael: rapaz, eu achei a quem os profetas falavam, o Messias, o Salvador, o Cristo, a quem vai nos trazer a vitória. Eu encontrei ele. Natanael, você não sabe, eu achei Jesus, o Nazareno, o Salvador. Natanael, eu achei. Fale para as pessoas, fale para sua mãe, fale para o seu pai, fale de Jesus, fala para o teu irmão. Você vai ver ele morrer, ir para o inferno, e você não vai chorar por esta alma, e você não vai jejuar por esta alma, e você não vai falar do evangelho para esta pessoa. Você não vai falar de quem pode transportar ele das trevas para a luz. Você não vai falar da porta da esperança que é Jesus Cristo. O que mais nos comove, irmãos, se não for almas? Quando eu passo por um velório, eu vejo lá as pessoas lá, eu falo: será que essa pessoa está no céu agora? Ou se ela está no inferno? Meu Deus do céu. Tem misericórdia, Senhor, se a gente não foi, se a gente não negligenciou, se nós não falamos a palavra de Deus. Será que esta pessoa teve um encontro contigo? Porque agora os olhos dela foi aberto. Ou ela está gozando no céu, na tua presença, ou ela está com a sua alma perturbada, afastados e longe de ti para sempre. Você não se incomoda que a tua mãe não é crente ainda? Você não se incomoda que o seu pai não é crente ainda? Você não se incomoda que os seus irmãos não são crentes ainda? Eu tenho 2 irmãos que ainda não entregaram sua vida para Jesus. Diariamente eu choro por eles.
Você não se incomoda da sua família não vir ainda para a casa do Senhor? O importante é eu me arrumar, domingo eu vou para a igreja, e aí segunda eu faço a minha vida, e está tudo bem. Nós somos portadores de uma mensagem. E a mensagem, a salvação, ela é espalhada aonde for, seja na festa de um aniversário, seja no posto de saúde, seja num ponto de ônibus, aonde for. Rapaz, eu conheço um Deus que pode mudar a tua vida, eu conheço um Deus que pode mudar a tua história, eu conheço um Deus que pode trazer salvação para a sua alma. Jesus Cristo, Ele é a solução para o teu problema. Nós precisamos nos perturbar com isso. Felipe disse para Natanael: achei, eu a encontrei. E Natanael, duro de coração, porque as pessoas também são duras de coração. Elas não aceitam assim normal, não, na primeira vez. A primeira, duro de coração, Natanael perguntou: e de Nazaré? Pode sair alguma coisa boa de Nazaré? De Nazaré? As pessoas vão, mas lá, nessa igreja, Deus, Jesus. Aqui a pergunta de Natanael foi isso. Mas a pergunta dos Natanaéis que nós falamos no dia a dia são outras. E como é que nós levamos as pessoas para Jesus? Nós temos que aprender. Nós temos que aprender a dizer como Felipe. Felipe, sabe o que ele disse aqui, ó? Quando foi questionado de Nazaré, ele diz aqui, ó: Felipe respondeu: vem e vê. Vem e vê. Felipe não ficou brigando. Felipe não ficou discutindo. Felipe não ficou debatendo. Felipe vem e diz assim: vem ver o que Deus fez na minha vida. Vem ver o que Jesus fez na minha vida. Vem e vê. Você também vai experimentar o que Jesus fez na minha vida. Só que a pergunta é: você tem testemunho para contar do que Deus fez na sua vida? Ou quando as pessoas olham para a sua vida, não há testemunho? Vou falar assim para alguém: eu encontrei uma mina de ouro, ela mudou a minha vida. Estava lá uma mina lá, cheio de ouro, ela mudou a minha vida. As pessoas sabem que não mudou. Por quê? Porque eu não sou rico. Eu não sou rico. Como é que eu vou dizer para alguém, dizer assim: vem, o que Jesus fez na minha vida? As pessoas olham para a sua vida e não vê mudança. E não vê transformação. Felipe disse: vem ver. Nós precisamos contar isso. Olha, João capítulo 9 fala de um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram para ele, para Jesus: quem pecou para que ele nascesse assim, cego? Jesus falou: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas ele nasceu assim para se manifestar a minha glória. Jesus então chama aquele cego. Jesus cura aquele cego. E aquele cego, ele queria seguir Jesus. Jesus falou: não, você vai ficar aqui e você vai contar para todo mundo o que aconteceu com a sua vida. Você tem história para contar. Você vai contar que eu vim aqui e curei você. Que testemunho nós temos para contar para as pessoas? Vem e vê. Essa é a expressão, vem e vê. Tira a prova você do que Deus fez na minha vida. Mas aí você vai contar o que Deus fez na sua vida. Você não vai debater teologia, você não vai discutir religião. Não vai ficar discutindo. Não é assim.
Felipe não ficou assim, discutindo, debatendo, não. Ele disse, vem e vê. É assim que você deve falar para as pessoas. Você precisa ir lá. Ah, se você estivesse lá, eu estava lá, lembrei de você. Se você estivesse lá, você ia sentir uma presença, você ia entender a palavra, você ia experimentar do poder de Deus. Eu estava lá, eu lembrei de você, você devia estar lá. Vem e vê, na próxima vez eu quero que você esteja também. E a gente vai, sabe, falando a palavra de Deus para as pessoas. Mas nós somos mais depositários de problemas que soluções. E as pessoas não têm interesse de saber do que nós estamos vivendo, porque a gente vive cheio de mais murmuração, mais reclamações do que a palavra de Deus, a nossa boca. Vai dizer, o que está acontecendo lá? Não está acontecendo nada, olha a sua vida. Mas o que nós temos de que Deus abençoou a nossa vida? Quais são os testemunhos que Deus fez na nossa vida? Nós compartilhemos isso. Essa é a primeira bênção da nossa vida. É trazer pessoas para Jesus. É convidar as pessoas. É pregar a palavra de Deus para as pessoas. A primeira bênção na vida de um cristão é essa. Porque se nós não falamos, nós não estamos levando remédio para os enfermos, que é Jesus Cristo. E a enfermidade aqui, ela não é física, a enfermidade é espiritual. E pior, é uma enfermidade que não mata só o corpo, mas a alma para a eternidade. A segunda bênção é quais critérios os critérios de Deus. Os critérios de Deus não são os nossos critérios. Versículo 45 e 46, quando Felipe disse para Natanael, vem e vê, eu achei Jesus. Ele disse, mas poderá vir alguma coisa de Nazaré? Uma coisa boa? Então ele disse, vem e vê. Primeiro motivo pelo qual Natanael disse isso, porque o Messias viria de Belém. Ele não viria de Nazaré. O segundo motivo é que Nazaré era uma cidadezinha bem pequena, sem expressão nenhuma, não tinha uma expressão geográfica. Nazaré é uma cidade pequena. E terceiro motivo, havia um preconceito contra Nazaré, principalmente porque Nazaré ficava na região norte de Israel, onde os reis da região norte de Israel eram reis perversos, ruins. Então havia um preconceito contra Nazaré. Poderá vir alguma coisa boa de Nazaré, mas Jesus verdadeiramente não era de Nazaré, embora ele morava em Nazaré. Jesus de Nazaré. Mas ele nasceu para se cumprir a palavra em Belém, porque está lá em Miqueias. Miqueias, que é um profeta menor do Antigo Testamento, havia uma profecia que o Messias, o Salvador, nasceria em Belém. E Jesus nasceu em Belém. Por conta do quê? Por conta do rei Herodes, que queria matar ali as crianças. E houve um censo naquela região. Maria e José então foram se esconder e acharam lá em Belém. Viajaram para Belém para fugir desse censo. Eles viajaram, foram para Belém, e aí se cumpriu a palavra de Deus, que ele nasceu em Belém. Mas poderá sair alguma coisa boa? Foi a pergunta de Natanael. É a pergunta às vezes da nossa vida, mas quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Às vezes a gente se diminui. Quem sou eu? O pastor está dizendo aí para pregar, o pastor está dizendo aí para falar, Felipe, o pastor está falando aí, mas quem sou eu? Eu não tenho poder de convencimento, eu não consigo falar. Quem sou eu? Poderá vir com uma coisa boa de mim? Às vezes há um preconceito conosco mesmo, ou de outro, conosco. Mas eu quero dizer uma coisa, amado, que
a ótica de Deus é totalmente diferente da nossa ótica. O como Deus age é totalmente diferente de como nós agimos, como nós trabalhamos. A lógica do homem é uma, a lógica de Deus é outra. Quando Samuel foi ungir um rei, passaram lá Eliabe, passaram lá os irmãos de Davi, encontrou o menor. Aquele que sem expressão, aquele que ninguém dava nada. Às vezes, talvez alguém não dá nada por você, mas você é um escolhido de Deus. 1 Coríntios 1, 25, 27, 28 diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Deus escolheu. Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9 diz que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. Os projetos do Senhor são mais altos do que os nossos projetos. Talvez você diga, eu cheio de problema, eu vou ser alguém. É você mesmo que Deus quer usar, amado. É você mesmo. Deus pode e Deus quer te usar para ganhar pessoas para o seu reino. Deus quer usar você na sua simplicidade. Deus quer usar você do teu jeito. Deus quer usar você da tua forma. Como? Basta o quê? Se disponibilizar. Como Davi. Davi viu o gigante, quiseram colocar uma armadura em Davi, quiseram colocar uma espada na mão de Davi. Davi disse, eu não posso, eu não consigo fazer isso. Eu vou do meu jeito de pastor mesmo. E do teu jeito que Deus vai te usar. É do teu jeito, não é do jeito do outro, não é do jeito de alguém, é do teu jeito. Você não precisa falar igual fulano, você não precisa pregar igual Beltrano. Você vai falar do teu jeito e Deus vai te usar da tua maneira. Basta você se colocar e dizer, Senhor, eu quero ser usado por ti. Eu quero ser usado por ti, Senhor. Que você tenha esta vontade, este desejo de ser usado pelo Senhor. Então, a segunda revelação que pode abençoar muito a nossa vida é entender que Deus nos fez e Ele vai nos usar do nosso jeito. Terceira revelação está no versículo 48, que diz assim, Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus falou, antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. A terceira revelação é que Jesus nos conhece muito tempo antes de nós conhecermos a nós mesmos. Quando Natanael se sentiu assim, prepotente, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E começou a questionar. Jesus falou para Natanael, eu te vi debaixo da figueira. A Bíblia não conta o que aconteceu debaixo da figueira. E a Bíblia não conta quanto tempo foi que isso aconteceu. Mas pelo espanto de Natanael, deveria ser um segredo muito guardado. Porque se fosse todo mundo que visse ali, Jesus falou, eu também te vi, era uma coisa normal e natural. Mas quando Jesus falou, eu te vi debaixo da figueira, parece que foi algo muito grande para Natanael. Então eu imagino Natanael sendo da mesma, quase que da mesma idade de Jesus. Eram jovens. Jesus aqui está com 30 anos, 29, 30 anos. Natanael também era muito próximo dessa idade, um pouco mais, talvez mais moço. E provavelmente, há quem diga que a sua mãe, a exemplo da mãe de Moisés, que colocou ele num cesto, e jogou debaixo e colocou no rio, para escondê-lo daquele censo, daquela mortandade de crianças daquele tempo. E Maria, que foi
E eles fugiram para fugir daquele censo também, para salvar a vida do bebê. Bem provável que a mãe de Natanael o guardou e o escondeu debaixo de uma figueira, para que aqueles homens que estavam fazendo o censo não achassem Natanael. E bem provavelmente isto fosse um segredo de família. Jesus, quando disse, eu te vi debaixo da figueira, sendo de quase da mesma idade, ele diz, como pode você ter me visto debaixo da figueira? Você é Deus. Natanael agora cai as escamas de seus olhos. E ele vai dizer assim, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha te visto debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Sabe o que isso me faz pensar, meus amados? Que o Senhor conhece você, ainda que você estava informe no ventre de sua mãe. Deus conhece a sua vida, Deus sabe quem você é, Deus conhece você. Deus me conhecia, mesmo antes de eu saber que existia, Deus me conhecia. Deus também conhece você, meu amado. Deus conhece você e Ele cuida de você desde então. Ele cuida de você desde então. Você é um escolhido de Deus. Deus viu a sua vida. Todos os livramentos, Deus estava lá. Todas as lutas que você travou, Deus estava lá. Ele conhece você e Ele pode dizer assim como Ele falou para Natanael, eu te vi debaixo da figueira, talvez Ele diga para você, eu estava lá quando aconteceu isso, eu te vi naquele momento. Eu te vi. A minha filha Ana Beatriz, quando nasceu, ela ficou vários dias na incubadora. A bolsa estourou da Poliana e ela ficou muito tempo com a bolsa rota, que fala, né? A bolsa estourada, ficou sem líquido. E quando fizeram a cesariana, ela engoliu sujeira. E ela ficou vários dias na incubadora. E nós orando, e o médico disse para mim, o pediatra, o doutor Luiz Carlos ainda. Inclusive ele mandou um abraço para a igreja, um grande amigo meu, doutor Luiz Carlos. Ele era membro lá da nossa igreja. Eu fui pastor dele depois de alguns anos. E ele disse, pastor Leandro, ore porque é um passarinho. Pode morrer a qualquer momento. E a gente orando. E naquela incubadora eu olhava ela assim, ela estava de macacãozinho. E batia assim forte, assim, ó. Ela tinha uma respiração aceleradíssima. Cansada. Um bolo fofo assim. E a gente orou muito por ela. Até que tiraram da incubadora e graças ao bom Deus, Deus livrou da vida dela. Mas um dia, Jesus vai dizer para ela, eu te vi naquela incubadora. Um dia, Jesus vai dizer a ela, nós falamos, nós testemunhamos, mas um dia Jesus vai falar para ela, eu te vi naquela incubadora. Jesus te viu também em algumas situações. Ele te viu, Ele conhece você. Ele sabe da tua aflição. E eu posso dizer para você neste púlpito, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, Deus cuidou de você em todo este tempo. Deus cuidou de você. Assim Ele disse para Natanael, Natanael, eu cuidei de você naquele lugar. Foi eu que não deixei os soldados te acharem naquela figueira. Foi eu que não permiti os soldados te acharem debaixo daquela figueira. Não foi a sorte, fui eu que estava ali. Natanael abriu os olhos. O Senhor é Deus. Última coisa, última revelação que pode abençoar muito a nossa vida, está no versículo 51. E acrescentou,
em verdade lhes digo que vocês verão os céus abertos, anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é para mim, para você, para nós e para Natanael aqui: coisas maiores vocês ainda verão. Se você ficou espantado que eu te vi debaixo da figueira, se você ficou assim maravilhado disso, coisas maiores virão ainda. Eu estou aqui dizendo para você, como pregador desta palavra, desta noite, se você está admirado, se você está agradecido, se você está assim perplexo de que Deus cuidou de você, que aquilo não foi sorte, que foi a mão de Deus na sua vida, o Senhor está dizendo para você ainda: coisas maiores acontecerão na sua vida em nome de Jesus. Coisas maiores. Jesus fez uma analogia aqui com a história de Jacó, quando Jacó deitou e ele teve uma visão de anjo, uma escada que ligava o céu e a terra, e anjos subiam e desciam. Jesus estava dizendo assim: vocês, os seus olhos verão isto, os anjos subindo e descendo, e o reino de Deus sendo implementado na face da terra. Nós veremos coisas grandes para a honra e para a glória do nome de Deus. Por isso, tome posse destas verdades sobre a sua vida em nome de Jesus. 4 revelações grandes que podem mudar a sua vida quando nós trazemos pessoas para Jesus. Quando nós entendemos que os nossos olhos, os olhos do homem é impossível, mas os olhos de Deus não é. E nós continuamos crendo no que Deus pode fazer, que Jesus cuida de nós, coisas maiores acontecerão. Por isso, meu amado, que você possa se despertar como Natanael. E ele atendeu o convite de Jesus. Quando Jesus disse: vem. E Felipe também disse: vem ver. Natanael, a partir daquele momento, seguiu Jesus pelo caminho. Você quer seguir Jesus pelo caminho também? Siga Jesus. Não estou dizendo para você seguir uma religião. Não é para seguir uma religião. Não é para seguir uma placa de igreja. Eu estou falando para você seguir Jesus na sua vida. Seguir a Jesus Cristo. Porque Ele faz sentido para a sua vida. Só Ele que traz paz para o teu coração. Quando você encontrar isso, você não vai querer isso só para você. Você vai querer falar isso para todo mundo também. E você vai dizer: vem e vê. E da mesma maneira que Deus derramou graça sobre a sua vida, Ele derramará também graça sobre a vida de todos aqueles que forem chamados por Deus e que vocês foram instrumentos de Deus também, no nome de Jesus Cristo. Por isso nós não podemos viver uma vida assim morna. Deus não quer isso. Deus quer que a gente seja fervoroso na sua presença. Que a gente fale mesmo para todo mundo, aonde a gente for, na sala de espera de um médico, numa reunião de família. Vem e vê o que Jesus está fazendo. E Ele continua operando. Sim, Jesus continua fazendo. Jesus continua agindo. Coisas grandes nós veremos, para a honra e glória do nome de Deus. Vamos ficar de pé.